Bom, pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos fazer esse teste dessa nossa aula online, não é? Dando sequência ao que a gente viu presencialmente, certo? Eu denominei essa aula de aula 2, porque a gente teve uma aula teórica até agora, certo? Vocês devem estar lembrados, onde a gente viu a questão dos conceitos básicos. Então, na nossa última aula, que foi presencial, a gente viu ali a definição das grandezas elétricas, tensão, corrente, a própria potência, certo? E vimos aquelas definições mais básicas. E a gente viu também nessa primeira aula que a disciplina de circuitos elétricos, o que trata a disciplina de circuitos elétricos? Ela analisa a conexão de elementos de circuitos, certo? Ou seja, eu vou ter uma série de elementos, podem ser elementos ativos ou passivos, que vão estar conectados, então, através de um circuito elétrico, certo? Então, a aula de hoje, ela também ela é inicial, ela é básica, onde nós vamos ver os principais elementos de circuitos, certo? As características deles. Então, aqui, como eu falei para vocês, um circuito elétrico é uma interconexão de componentes básicos, denominados circuitos elétricos, denominados elementos de circuito. Então, o que nós vamos ver agora são os principais tipos de elementos de circuitos, certo? Nós temos os elementos de circuitos ativos, que são as fontes, certo? Que nós podemos subdividir aí entre fontes independentes e fontes dependentes, tá? Nós vamos ver agora, na sequência, o que são esses tipos de fontes. E temos também os elementos passivos, tá? Onde nós temos os elementos que nós vamos usar, nós vamos trabalhar em circuitos elétricos 1, nessa disciplina, são o resistor, o capacitor e o indutor, certo? E todos esses elementos, a gente vai considerar que são elementos lineares, tá? O que seriam os elementos lineares? A gente viu na última aula, não é? Que a disciplina de circuitos elétricos, ela é aplicada a circuitos lineares, ou seja, que respondem a uma função linear. Então, esse resistor, esse capacitor, esse indutor, vão ser elementos ideais, tá? Que eles não vão sofrer nenhuma não linearidade que é normal dos componentes reais, certo? Aquela questão que eu comentei com vocês, que um resistor, ele é linear num determinado ponto de operação, ou numa faixa de operação. Se nós começarmos a elevar muito a tensão, a corrente sobre esse elemento, que ele comece a dissipar muita potência, a resistência dele vai variar com a temperatura, né, até um ponto em que ele vai se danificar e ele pode virar um circuito aberto ou um curto-circuito. Então, esses elementos reais não vão ser tratados na disciplina de circuitos elétricos. O que vocês vão aprender aqui é a respeito de resistores, capacitores e indutores lineares, tá? Que seriam elementos ideais. Até na aula de hoje, nós vamos focar somente no resistor, certo? Por quê? Como eu comentei na primeira aula que nós tivemos, nós vamos dividir essa disciplina, não é, entre análise estática de circuitos, tá? Que seria essa primeira metade da matéria, que finalizaria na primeira prova, e a segunda metade da matéria seria relacionada à análise transitória de circuitos, tá?
E para a gente fazer análise transitória de circuitos, aí que nós vamos introduzir o capacitor e o indutor, assim como suas características. Então, não vale a pena nós, na aula de hoje, apresentar e estudar a fundo esses elementos, sendo que vocês só vão utilizar eles a partir da metade do semestre, certo? Ou a partir da metade da disciplina. Então, eles só estão aqui para que vocês saibam que são elementos passivos do circuito, tá? Mas nós não vamos detalhar esses elementos. Então, pessoal, por que nós chamamos, então, de elementos ativos e elementos passivos? Os elementos ativos são os elementos que podem fornecer energia para o circuito, certo? Aí que entra, no caso, as fontes. E os passivos seriam aqueles que só consumiriam energia, tá? Então, quando nós temos uma fonte no circuito, essa fonte ela pode fornecer energia, mas como eu comentei com vocês na aula passada, ela também pode consumir energia, certo? Mas os elementos passivos só podem dissipar energia, no caso do resistor, e no caso do capacitor e do indutor, são elementos que só vão armazenar energia, tá? Mas quando nós estudarmos eles mais a fundo, vocês vão entender essa questão, tá bom? O próximo elemento, então, que nós vamos ver são as fontes independentes, tá? Por que nós dividimos as fontes entre fontes independentes e fontes dependentes? Está relacionado à característica dessas fontes, certo? Então, as fontes independentes, elas são fontes que o valor delas, seja uma fonte de tensão, ou seja uma fonte de corrente, o valor dessa tensão ou dessa corrente, ele é completamente independente de qualquer elemento que estiver conectado no meu circuito, certo? Então, isso aí vocês têm que ter bem claro. Quando vocês virem uma fonte independente, não interessa o que está conectado nesse circuito, ela vai ter aquele valor de tensão e ela vai ter aquele valor de corrente, certo? Então, aqui, pessoal, estariam as características dessas fontes independentes, seja de tensão, seja de corrente, tá? Então, começando pela fonte independente de tensão, a fonte de tensão, ela vai ter uma tensão entre os terminais dela, que ela é completamente independente do restante do circuito, certo? Vocês podem também observar, no símbolo que é mostrado abaixo do texto ali, nós temos dois símbolos que representam as fontes de tensão, tá? O símbolo que está à esquerda, ele é mais relacionado a um símbolo de bateria, certo? É uma simplificação do símbolo de uma bateria, mas é muito utilizado nos livros de circuitos, ou então é utilizado esse símbolo, não é, com um círculo e o sinal de mais e menos dentro desse círculo representando a fonte, tá? Esse símbolo do círculo, ele é mais utilizado porque ele é genérico. Então, por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando com uma fonte senoidal, vai ter uma senoide desenhada dentro desse círculo. Se for uma fonte quadrada, vocês vão ter uma forma de onda quadrada desenhada dentro do círculo. Nós vamos ter fontes em rampa, fontes triangulares, dente de serra. Mas em circuitos 1, nós vamos trabalhar somente com essa fonte que vocês estão vendo, certo? Que é uma fonte contínua. E como vocês sabem que a tensão, ela precisa de uma polaridade, não é? Então, na fonte, ela é representada pelo sinal de mais e menos, nessa fonte, nesse símbolo circular, ou se vocês tiverem esse símbolo que está à esquerda,
esse que eu coloquei para vocês, ele tem o sinal de mais representando o positivo da fonte, mas em muitas bibliografias não vai ter esse sinal de mais. Então, vocês identificam o positivo da fonte pelo traço maior e o negativo seria o traço menor, certo? O segundo parágrafo aqui, então, pessoal, que eu coloquei para vocês no slide, é que a fonte, ela obedece à convenção do sinal passivo, tá? Eu expliquei isso aí na aula passada. O que é essa convenção do sinal passivo? É aquela convenção que nós temos para definir se o elemento está consumindo energia, tá? Ou se ele está fornecendo energia, tá? Então, por convenção, nós sabemos que se a corrente estiver saindo pelo terminal positivo dessa fonte, essa potência será negativa, ou seja, a fonte vai estar fornecendo potência, certo? Caso contrário, se a corrente que nós calcularmos no circuito, ela estiver entrando pelo terminal positivo de tensão, então essa fonte vai estar consumindo energia, certo? É como se fosse, por exemplo, uma bateria sendo recarregada, tá? Uma bateria, ela é uma fonte de tensão, e quando ela é carregada, a corrente entra pelo terminal positivo dela, certo? Então, como eu comentei com vocês, né, nós temos fontes físicas, né, fontes reais, no caso, que elas se assemelham ao comportamento de fontes independentes de tensão, tá? Mas não totalmente. Como eu disse para vocês, é diferente um elemento real de um elemento teórico. Então, no caso, a nossa fonte independente, ela não vai variar nunca a tensão dela. Se nós pegarmos uma bateria de carro, por exemplo, dependendo do nível de carga dela, eu vou ter uma tensão diferente, né? Ou dependendo da corrente que estiver sendo drenada de uma bateria, a tensão dela, a tensão de saída vai cair, porque ela tem uma resistência interna que causa uma queda de tensão, tá? Mas, no caso da análise teórica em circuitos, a tensão dessa fonte independente nunca vai variar, certo? Passando agora, então, para a fonte independente de corrente. Eu só peço, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem, que daí no final, depois que eu apresentar toda a apresentação, eu abro para as dúvidas. Então, com relação à fonte independente de corrente, como o próprio nome diz, não é? Ela vai ter uma corrente entre seus terminais que ela é completamente independente do restante do circuito, certo? Então, eu vou ter uma fonte de 1 ampere, de 2 amperes, de 10 amperes, e o valor dessa corrente nessa fonte nunca vai variar, certo? Não interessa se eu conecto elementos em série com ela, se eu conecto elementos em paralelo, se eu conecto uma fonte de tensão em série com ela, não vai variar nunca o valor da corrente dela, certo? Mais uma vez, essa fonte também obedece à convenção do sinal passivo, tá? Só que para esse tipo de fonte, é um pouco menos usual a análise da potência, tá? Porque, por exemplo, quando a gente analisa uma fonte de tensão, é uma coisa bem comum nós calcularmos a corrente que está sendo drenada dessa fonte de tensão. Mas quando a gente usa uma fonte de corrente, nós temos que nos dar conta que nós temos que calcular a tensão que vai estar em paralelo com essa fonte, ou seja, a tensão do restante do circuito sobre essa fonte. E, como vocês sabem, a tensão ela tem uma polaridade, sempre, o positivo e o negativo. Então, se o positivo da tensão estiver no sentido que a corrente está saindo da fonte, não é? Então, essa fonte vai estar fornecendo potência, tá? É a mesma convenção utilizada para a fonte de tensão.
que a potência vai ser negativa e ela estaria fornecendo potência. Mas se a corrente estiver entrando, no caso, pelo terminal positivo de tensão, então essa fonte estaria consumindo potência, certo? E também, no caso da fonte de tensão, é menos usual nós termos fontes físicas que se assemelham ao comportamento dela, tá? Porque a corrente, ela precisa sempre de um circuito fechado para estar circulando. Então, uma fonte de tensão, ela pode estar num circuito aberto, não é? Como uma bateria, quando ela está carregada, a gente pode desconectar ela e ela mantém aquela tensão dela. Mas uma fonte de corrente, a gente teria que curto-circuitar os terminais dela para que essa corrente ficasse circulando. Então, não é uma coisa muito usual nós encontrarmos fontes de corrente. Tá? O que se assemelha, talvez, a uma fonte de corrente seria indutores carregados, tá? Indutores com indutância muito grande. Então, a corrente nesses elementos ela é quase constante e a gente precisaria manter essa corrente circulando. Ou transformadores de corrente também, a gente pode ter uma corrente circulando no primário de um transformador e o secundário dele ser uma fonte de corrente, alternada no caso, tá? Mas, como eu falei, não é muito comum nós termos aí um elemento físico que corresponda a uma fonte de corrente, tá? E o símbolo utilizado para essas fontes é sempre utilizado esse símbolo abaixo aí, onde nós temos também o círculo representando a fonte, não é? E uma seta que representa, que mostra que ela é uma fonte de corrente e também dá o sentido que essa corrente está circulando, certo? Então, essas são as duas fontes independentes que vocês vão ter como elementos de circuito, certo? Fonte independente de tensão e fonte independente de corrente. Passando agora, então, pessoal, ao caso das fontes dependentes, tá? As fontes dependentes, geralmente vai causar um pouco mais de confusão para vocês, tá? Porque são fontes que elas não têm a tensão dela ou a corrente dela fixa, certo? Mas sim esses valores eles vão depender de um outro valor de tensão ou de corrente que vai estar no meu circuito, tá? Então, eu já vou mostrar com algumas figuras para vocês como é que vão ser essas fontes, tá? Então, como eu comentei, a fonte dependente, ela pode ser de tensão ou de corrente, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Olhem abaixo ali os símbolos dessas fontes. Elas são representadas dentro de um losango, certo? E fontes de tensão, elas vão ter a polaridade da tensão representada dentro do losango, tá? Que está ali, né, é o losango amarelo, não é? Com o mais e o menos. E a fonte de corrente, ela vai ter a seta representando ali o sentido da corrente, o sentido no qual ela vai estar circulando, tá? Mas por que eu digo que às vezes causa uma determinada confusão? Vocês podem ver aqui em cima, pessoal, no texto, que como eu posso ter fontes de tensão e de corrente controlados por um valor de tensão ou de corrente, eu posso ter 4 tipos de fonte, certo? Que seria uma fonte de tensão controlada por um valor de tensão, uma fonte de corrente controlada por um valor de tensão, ou então uma fonte de corrente controlada por outra corrente, ou uma fonte de tensão controlada, então, por um valor de corrente, tá? E quando é que acontece a confusão, pessoal? A confusão acontece, por exemplo, quando eu tenho uma fonte de corrente controlada por um valor de tensão. Porque muitas vezes o pessoal, por exemplo, eu pego ali uma fonte de corrente, aquela fonte azul, tá?
E o valor dessa fonte pode ser Vx, tá? Sendo Vx uma tensão num ponto do circuito. Só que a fonte decorrente, ela é, como o próprio nome diz, decorrente. Então, por exemplo, se o meu Vx for 1 volt, essa fonte ela vai ser de 1 ampere, tá? Porque ela vai ter o mesmo valor daquela tensão, mas não quer dizer que ela seja uma tensão, ela vai ser uma corrente, tá? Então, vocês têm que olhar para dentro do losango para saber se ela é uma fonte de tensão ou de corrente. Se ela tiver com a seta, ela é uma fonte de corrente, tá? E o valor que vai controlar ela vai ser um valor de tensão ou de corrente, tá? Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como isso acontece. Então, vocês podem ver, pessoal, nesse exemplo acima, tá, que eu tenho um circuito ali que ele vai ter uma fonte de tensão independente, certo? Eu vou ter ali 2 resistores e uma fonte de tensão dependente, tá? E aquela minha fonte de tensão dependente, ela vale 3 vezes V1, certo? Então, eu vou ter que analisar o meu circuito, tenho que verificar onde que está a minha tensão V1, certo? E equacionar esse circuito, colocando ali no valor da fonte de tensão dependente, 3 vezes o valor da tensão V1, certo? Sempre observando que a minha fonte dependente, ela tem uma polaridade, mais e menos, e a variável que controla ela, o V1 no caso, ele também tem uma polaridade, certo? Então, nesse exemplo aí, a gente vai ver agora mais adiante como que a gente analisa isso, mas vocês podem ver que aquela corrente I, em vermelho ali, ela está entrando pelo terminal negativo do V1, certo? Ou seja, quando eu fizer a lei de Ohm nesse resistor, o meu V1 vai ser menos 2 vezes a corrente I, certo? E daí a minha fonte dependente ali vai ser 3 vezes menos 2I, né? Então vai ser menos 6I o valor dessa tensão daquela fonte dependente, certo? E abaixo aqui vocês podem ver um exemplo de uma fonte de corrente dependente, né? Onde essa corrente ela vale 2 vezes o I1, certo? Onde o I1 é a corrente que está circulando no meu resistor de 6 ohms. Então, geralmente, pessoal, quando vocês tiverem uma fonte dependente no circuito, o que ela vai fazer na análise, ela vai acrescentar uma outra equação, certo? Ou seja, eu vou ter que equacionar, nesse caso de baixo aí, por exemplo, eu tenho que equacionar o meu I1 no meu circuito, certo? E eu represento, então, a minha fonte de corrente dependente como sendo 2 vezes o valor dessa equação que corresponde à corrente I1, certo? Pessoal, então, as fontes dependentes, apesar de parecerem uma questão um pouco, vamos dizer, irreal, elas são bem reais mesmo em muitas aplicações de circuitos elétricos e eletrônicos, tá? Porque elas são úteis quando eu vou modelar dispositivos elétricos e eletrônicos. Por exemplo, transistores, amplificadores operacionais, circuitos integrados, tá? Em muitos casos, eu vou pegar um elemento que ele é mais complexo, certo? Que ele tem um funcionamento de acordo, por exemplo, a tensão de saída dele vai depender de alguns valores de tensão no circuito, ou a corrente vai depender de outros valores de tensão ou corrente, e ao invés de eu manter esse elemento complexo para analisar, o que eu vou fazer, eu vou modelar esse elemento, então, como uma fonte dependente, certo?
e utilizar as técnicas básicas de circuitos elétricos 1, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro caso aqui, estou marcando aqui para vocês, tá? Onde eu tenho um amplificador operacional, ele está marcado, então, nesse sombreamento azul aí, vocês podem ver que eu tenho uma tensão VG, que alimenta o circuito, uma corrente IG, que entraria pelo terminal positivo desse amplificador operacional. Esse aqui, ele é um circuito amplificador de tensão, certo? Não inversor, porque ele está alimentando no terminal positivo dele. E eu tenho um circuito de realimentação ali, composto daqueles resistores de 1 ohm e de 2 ohms, certo? E eu estou interessado, então, lá na tensão de saída, que é a tensão V3, que vai alimentar a minha carga, que é o resistor de 9 ohms. Então, quando vocês aprenderem a trabalhar com amplificadores operacionais, vocês vão aprender as características dele, por exemplo, que a corrente de entrada, nesse caso aí, desse amplificador, ela é igual a zero, porque um amplificador operacional, idealmente, ele teria uma impedância de entrada infinita, certo? E aquele circuito de realimentação ali, composto dos resistores de 1 ohm e de 2 ohms, ele vai me dar um ganho nesse meu circuito, tá? Que ele está relacionado a esses valores de 2 e de 1 ohm. Eu não vou entrar no detalhe da equação, mas essa equação vai resultar em que a tensão no ponto D desse circuito ali, ou seja, na saída dele, vai ser igual à tensão que eu estou aplicando no ponto A, né, o VG que está aplicado no ponto A, multiplicado por 3, certo? Então, eu posso representar todo esse circuito da esquerda por esse circuito equivalente aqui, certo? Em que eu tenho uma fonte dependente que vale 3 vezes a tensão VG, certo? Já no caso de baixo aqui, eu tenho um amplificador operacional também, onde a alimentação está sendo feita pelo terminal negativo dele, certo? Ou seja, uma configuração inversora de tensão, tá? E também eu tenho ali os resistores R1 e R2 fazendo a realimentação desse circuito, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aí nos circuitos que são equivalentes, né, com fontes dependentes, eu posso representar, no caso do meio aqui, não é, por uma fonte dependente de tensão, onde o valor dessa fonte de tensão, ela depende dos resistores R2, R1 e da tensão V1, tá? Que é a tensão que está sendo aplicada ali no circuito. Ou então, eu posso representar por esse circuito aqui, em que eu tenho a minha corrente I1, né, no meu circuito, e a fonte de tensão, ela é R2 vezes I1, tá? Ou seja, é uma fonte de tensão dependente de corrente. E no caso do meio, seria uma fonte de tensão dependente de tensão, tá? Mas os dois circuitos equivalentes, eles representam o circuito que está bem à esquerda, tá? Então, eu posso representar esse circuito dessas duas maneiras, tá? Ou seja, essas são as aplicações, então, das fontes dependentes, tá? Bom, o que nós vamos ver agora, então, pessoal, é com relação ao resistor linear, tá? Como eu comentei, a gente vai ver só o resistor linear, então, como elemento passivo, tá? E os indutores e capacitores nós vamos ver mais no final, então, tá? Ou seja, na metade do semestre, quando a gente for introduzir a análise transitória, nós vamos ver os capacitores e os indutores.
Então, pessoal, o resistor, ele é o elemento passivo mais comum nos circuitos elétricos, certo? Praticamente todos os 100% dos circuitos que vocês analisarem na disciplina, ele vai conter resistores. Tá? Então, por isso que ele é tão importante. Tá? Então, nós vamos entrar um pouco na física, mais por informação mesmo, tá? Isso aqui não vai ser cobrado de vocês em prova ou em exercício, é mais para que vocês tenham ideia mesmo do conceito físico de resistência, certo? Então, os materiais, em geral, eles possuem uma característica de resistir ao fluxo de cargas elétricas, tá? Isso aí vocês já devem ter estudado em física, não é? Que eu tenho materiais que são condutores, não é? Que eles apresentam uma baixa resistência ao fluxo das cargas elétricas, e eu tenho também os elementos, materiais que são isolantes, né, que eles apresentam uma alta oposição ao fluxo das cargas elétricas, não é? E eu tenho também materiais aí que são um meio termo, não é, entre esses dois, tá? Então, essa propriedade física, né, de se opor ao fluxo de cargas elétricas, ela é denominada resistência, né, representada por um R maiúsculo, e a medida dela, né, a unidade que representa a resistência é chamado ohm, certo? Tá aqui no texto para vocês o símbolo dele, tá? Então, eu posso calcular a resistência de qualquer material por essa equação que está apresentada para vocês, tá? Onde a resistência, ela é o produto da resistividade do material, tá? Que é uma característica do material, multiplicado pelo comprimento em metros desse material e dividido pela área dele, tá? No caso de um condutor cilíndrico, como que está representado na figura. E a mais, vamos dizer, o principal uso da resistência, ele vem dado pela lei de Ohm, certo? Na verdade, assim, nós sempre vamos precisar da lei de Ohm para resolver qualquer circuito utilizando resistores, tá? E a lei de Ohm, ela nos diz que a tensão num resistor linear, ela é diretamente proporcional à sua corrente, tá? Então, é como esse gráfico que está representado aí para vocês, em que a relação entre tensão e corrente é uma reta nesse elemento, tá? E a tangente daquele ângulo θ ali, no caso, é o valor da resistência, certo? Então, aqui um pouco de história, não é? Então, o George Simon Ohm, não é? Que era um físico alemão, ele definiu essa constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente como sendo a resistência desse material, tá? E como eu disse para vocês, a gente sempre vai usar essa equação que está aí representada para vocês, tá? Ou seja, sempre que eu souber a corrente que está passando por um resistor, eu tenho como calcular a tensão nesse resistor, tá? Da mesma forma, como se eu sei a tensão sobre o resistor, eu tenho como calcular a corrente nele, tá? Tem uma outra medida que a gente utiliza também na análise de circuitos elétricos, que é o inverso da resistência, tá? Isso aí é chamado de condutância, e é representado pela letra G maiúscula, tá? Então, a condutância, ela é o inverso da resistência, ou seja, é a corrente dividido pela tensão, tá? E é dado em Siemens, certo? Então, a condutância, ela vai ser mais útil quando a gente estiver analisando circuitos em paralelo, tá? Porque vocês vão ver depois que resistências, quando estão em série, a gente só soma os valores das resistências, tá?
mas se tiverem em paralelo, o cálculo ele é mais complexo. Mas se nós soubermos as condutâncias dessas resistências, ou seja, apenas o inverso do valor da resistência, as condutâncias de vários elementos em paralelo é igual à soma das condutâncias individuais. Tá? Então, nesses casos que é bastante utilizado a definição de condutância. Tá? Bom, pessoal, a lei de Ohm, como eu comentei, ela é muito simples, né? É simplesmente a tensão em um resistor é o valor da corrente multiplicado pela resistência, tá? Mas o que vocês vão ter que ter bastante cuidado é com relação ao sentido da corrente e a polaridade das tensões, certo? Isso eu expliquei já na aula passada, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar de novo. Se a gente considerar a corrente como fluxo de cargas positivas, tá, isso aí vai implicar que a corrente flui de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Tá? Por que considerar, pessoal, também que não teve na aula passada, a gente tem o sentido real da corrente, não é? Que a corrente ela seria o fluxo de cargas negativas, né? Então ela circularia, por exemplo, de um terminal, de um lado de menor tensão para um de maior tensão, tá? Por serem cargas negativas. Mas a convenção que se utiliza em circuitos é que a corrente é o fluxo de cargas positivas, tá? Ou seja, a corrente sempre flui do positivo para o negativo do valor de tensão, tá? Então, para eu aplicar a lei de Ohm diretamente, ou seja, V igual a I vezes R, a corrente no resistor tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão, certo? Nesse caso, eu uso diretamente a equação. E vocês podem ver na figura abaixo aqui, quando eu tenho o caso em que a corrente está entrando pelo terminal negativo da tensão, então, eu tenho que aplicar a lei de Ohm com o sinal de menos na frente, tá? Ou seja, a tensão nesse resistor seria menos I vezes o R, tá? Então, sempre eu tenho que analisar a polaridade da tensão e o sentido da corrente. Da mesma forma, sempre que vocês colocarem ou calcularem um valor de corrente num circuito e essa corrente passar por um resistor, então ela sempre vai entrar num resistor pelo terminal positivo de tensão, ou seja, se vocês tiverem que colocar o valor de tensão, o mais da tensão vai ficar no ponto em que a corrente entra e o menos da tensão vai ficar no lado em que a corrente sai. Nós temos também, pessoal, como eu comentei que os valores de resistência depende do material, né, se ele é um condutor, ou se ele é um isolante. Nós temos os casos extremos de resistência, né, que seria um condutor perfeito, tá, e um isolante perfeito, tá. Nesses casos, são casos, vamos dizer, específicos, mas que vão aparecer bastante para vocês ao longo do semestre, tá? Ou seja, um curto-circuito, ele é uma resistência de valor 0 ohms, tá? Então, nesse elemento, num curto-circuito, né, se a gente aplicar a lei de Ohm, onde a tensão é corrente vezes resistência, e a minha resistência é 0, então a tensão num curto-circuito sempre vai ser 0, certo? Porque a resistência desse elemento é 0, certo? E o outro caso extremo que vocês vão se deparar é quando eu tiver um circuito aberto, tá? Onde eu tenho uma resistência infinita, tá? Nesse caso, então, se eu aplicar a lei de Ohm, manipular aquela equação, não é, e isolar a corrente, eu sei que a corrente no elemento vai ser a tensão que eu tiver nele dividido pela resistência. E se a resistência é infinita, a corrente vai ser 0, né? Então, no caso do circuito aberto, a minha corrente vai ser 0 nesse elemento,
certo? Então, esses são os, vamos dizer, as principais características desses elementos, tá? Então, a gente finaliza essa parte teórica apresentando os elementos desse circuito, não é? Só repassando, vimos fontes independentes, fontes dependentes e resistores lineares, certo? E a parte dos indutores e capacitores nós vamos ver, então, quando a gente chegar na metade do semestre, certo, pessoal? Então, em termos de conteúdo teórico que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje, seria isso. E agora eu vou abrir aqui para a gente fazer, então, as questões de vocês, certo? Eu vou parar de compartilhar a tela, se precisar eu compartilho de novo. Podem abrir as câmeras de vocês e a gente... vocês podem mandar a questão aqui pelo chat e eu vou indo na sequência do chat e vou tirando as dúvidas, certo? Se quiserem agora, eu acho que podem abrir a câmera que fica tranquilo.